Então vamos lá, gente. Só para a gente falar um pouco sobre nós aqui, eu e a Ana. A gente chegou na igreja tem um ano que a gente está aqui. Está fazendo agora aí essa semana aí, um ano que nós estamos em Bragança. E nós viemos de uma família pobre, e aí, assim, de uma família com alguns problemas, tanto do meu lado quanto do lado da Ana. Eu nunca sonhei morar numa casa como a que eu moro, ter um carro como o que eu tenho, ter empresa, viver as coisas que eu tenho vivido. Nunca sonhei. Quando eu era criança, minha mãe tinha o hábito de dizer, minha mãe dizia assim, ó, você tem que estudar para ser alguém na vida. Alguém mais ouviu isso aqui? Não? Sim. Ok. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que não bastava estudar. E só estudar. Estudar é importante, mas não basta estudar. Está cheio de pessoas aí com MBA, pós-graduação, 2 idiomas, 3 idiomas, e sem ter o resultado financeiro que outros que não têm o mesmo nível de estudo. Então, isso ficou claro para mim que estudo é importante, mas isso sozinho não resolve, tem outras questões. E a partir daí a gente começou a descobrir algumas coisas, e daí surgiu essa questão que foi tudo meio por acaso. A gente não planejou começar a falar de finanças, nós somos empresários, nós temos nossos negócios. As pessoas começaram a nos chamar para falar, e a gente foi falando da nossa experiência, do que a gente viveu e do que a gente foi colocando na nossa vida. Só que algo que eu tenho no meu coração, e hoje a Aninha, eu fui para Santos, que eu tenho uma doença autoimune, eu tomo uma medicação lá todo mês, e aí fui de manhã cedinho, voltei, e a Aninha foi comigo, e aí ela lendo um livro do Douglas, que ele acabou de lançar, inclusive vendeu aqui na conferência, logo ali numa das primeiras páginas, e o Douglas faz uma provocação, o quanto nós devemos querer abençoar outras pessoas. E isso sempre foi um pensamento que eu tive, eu quero contar histórias, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero isso. Então, quando foram pedindo para a gente cuidar, a gente foi se envolvendo na igreja, a gente começou a ministrar sobre finanças. Tudo começou, inclusive, aqui no pastor Josué, que era uma coisa meio... não era uma coisa como foi organizado. E aí ali começou com o pastor Josué, deve ter uns 2, 3 anos que a gente vem para cá, ministrando. E o pastor, ele sempre encoraja as pessoas a escreverem livro, né? E aí ele disse, ó, tu precisa escrever um livro, essa mensagem tem que chegar mais longe do que as pessoas que a gente recebe aqui. E aí a gente escreveu o livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. A partir dali a gente começou a ser chamado e servindo no pastor e ministrando lá para ministrar em algumas igrejas. E aí uma das coisas que eu percebi, eu fui ficando cada vez mais a par da situação das pessoas, mais de 70 milhões de brasileiros endividados, pessoas perdendo a paz, pessoas se suicidando, questões financeiras. E eu fui ver que boa parte das igrejas brasileiras, elas não assumem a responsabilidade de tratar de alguns assuntos que eu acho muito importante. Então, por exemplo, sexo. Não é toda igreja que fala sobre sexo. E aonde eu aprendi sobre sexo? Na rua. Meu pai e minha mãe não tinham maturidade para falar sobre isso, então eu aprendi do jeito errado, aprendi na rua. Né? Empreendedorismo. Cara, eu fui trabalhar na empresa dos outros e fiz coisas que eu não me orgulho, porque eu aprendi daquele jeito e achei que aquilo era certo. E finanças, dinheiro. Então algumas igrejas, só para falar de 3 assuntos, tem outros, mas algumas igrejas não assumem essa responsabilidade. Se nós não aprendermos sobre esse assunto na igreja, nós vamos aprender aonde? Então, nós vimos o seguinte, uma boa parte das igrejas brasileiras não tem um curso de finanças. Aquelas que têm, está tudo bem, e está atendendo, está tudo bem. Mas aquelas que ainda não têm, como a gente não gosta de ficar parado, a gente criou o curso. Então esse é o curso para ser ministrado nas igrejas, de uma forma que não gere custo para as igrejas. O valor que vocês pagaram, por exemplo, tem um kit R$ 49,00, um kit R$ 99,00, e essa é a ideia, e tornar isso cada vez mais popular nas igrejas. A gente tem uma imersão, a imersão de 6 horas, eu e a Ana, a gente dá. As 10 aulas, como está acontecendo aqui, cada igreja vai conseguir dar. E é muito parecido com os cursos que já tem de casais, curso de mulheres, curso de homem.
Então é tranquilo para capacitar alguém para poder dar. E esse é o nosso sonho, que toda igreja brasileira tenha um curso de finanças pessoais à luz da Bíblia, né? Porque não umas coisas que tem aí fora aí que não agrada a Deus, e que tem um conselheiro. Eu tomei muitas decisões erradas que não teria tomado se tivesse um conselheiro, alguém que eu pudesse conversar, né? Então tomei decisões muito erradas. Então por isso nós estamos aqui. Essa é a aula inaugural, é a primeira aula de 10 aulas. Umas pessoas mandaram mensagem falando: Resenha, estou com um problema, se eu não for na primeira, tudo bem? Até gravei um vídeo agora há pouco falando sobre isso. Gente, é como se fosse um quebra-cabeça. Cada aula é uma peça. E algumas coisas vão precisar mudar dentro de você, ok? Então toda aula é importante, pontualidade é importante, os exercícios que a gente passa é importante, nós estamos botando teste entre uma aula e outra, prova é importante, tudo é importante. Só que aqui não tem mais criança, é tudo adulto. Então a decisão é sua, você vai fazer. Mas tudo é importante. Ah, posso faltar a primeira, posso faltar a última, posso faltar 4? O efeito vai ser a chance. Porque não existe um curso onde as pessoas consigam assimilar 100% do que se aprende. Então, você está ouvindo menos e vai assimilar menos ainda. E a chance de transformação é menor. Ok? Quem aqui acha que esse curso vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida financeira? Quem acha? Pode baixar a mão. Não vai. Não é verdade, não vai. Ó, esse curso não vai, uma faculdade de economia não vai, uma faculdade de administração não vai, ler livro não vai, não vai. Não tem nada que tenha o poder de transformar a sua vida dessa forma, salvo Deus, todo-poderoso. Mas eu estou dizendo, não tem, esquece. Se você veio para cá, se você fez a sua inscrição falando, não, agora vai, não vai, o curso não tem esse poder. Você tem. Então, aprendendo conteúdo com qualidade e tomando a decisão de colocar em prática, isso pode transformar a sua vida. Mas o curso, o livro, a apostila, nada disso tem poder para transformar a sua vida. Você, bem instruído, com bom conhecimento, pode. Ok? Então essa decisão é sua. É a mesma coisa de você ir num médico e você quer pedir uma dieta lá para o nutricionista e falar, quero emagrecer. Não, ele não tem esse poder. Ele vai te dar a receita. Mas se você não fizer a dieta que ele está te orientando, aí sim, ele precisa ser um bom nutricionista, te dar boas orientações. Mas se você não colocar em prática, não vai. Tem gente que paga a academia por 1 ano e acha que já vai emagrecer. Não vai. Se tu não for lá puxar peso, não vai. Então, esse curso não tem esse poder. E se você fala, cara, então eu me enganei. Se você quiser falar, então eu posso desistir? Pode. Ok? E a gente ressarce você. Porque o curso não tem esse poder. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que nós não vamos economizar nada, não vamos deixar nada para trás. Tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós aplicamos vai estar à disposição de vocês, ok? Mas se você não colocar em prática, não vai, tá bom? Então, esse é o curso Liberdade Financeira à Luz da Bíblia. Serão 10 encontros, 10 quarta-feiras seguidas que nós estaremos aqui. Tem curso, tem material aqui, tem exercício para fazer aqui, tem exercício para fazer em casa, tem devocional entre uma aula e outra, tem uma série de coisas. Vão ter aqueles que vão fazer, eu já fiz alguns cursos que eu falei, meu Deus, foi transformador na minha vida. Aí eu falava com algumas pessoas que diziam, eu fiz, para mim não mudou nada. Aí, mas assim, cara, eu chegava antes de começar, terminava depois, né? Fazia os exercícios. E teve coisa que eu fiz que acabava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, começava às 9 da manhã, terminava às 7 da manhã do outro dia, 3, 4 dias seguidos. Aí tinha gente que chegava às 10 da manhã e ia embora às 6 e falava, pra mim não resolveu, não vai resolver, não tem como resolver, não tem como. Então, tá claro isso para vocês? E a qualquer momento, se vocês falarem, cara, putz, eu tinha pensado que era outra coisa, que ia fazer por mim, não vai, tá? Não vai. Então, eu e a Ana somos casados há 24 anos, temos 4 filhos, 4 netos, vivemos uma transformação na nossa vida, já vivemos crise, o divórcio bateu na nossa porta, mas hoje
a gente vive o melhor momento da nossa vida. Vivemos problemas de quebra financeira, de mentira, de traição, de infidelidade, uma série de coisas. Foi complicado, mas graças a Deus nós estamos aqui. Porque a gente saiu de onde saiu, passou pelo que passou e hoje vive uma vida que nós não sonhamos, é por isso que nós estamos aqui. Fazer uma faculdade, falar de teoria, não, eu não teria coragem de estar aqui. A gente está aqui para falar de coisas que nós vivemos, ok? E a gente vai estar à disposição de vocês para tirar dúvida. Tem algumas novidades que a gente está preparando, fora tudo aquilo que a gente já acordou com vocês, tá certo? 10 encontros, 2 meses e meio, colocando em prática para viver uma transformação. Mas depende mais de vocês do que de nós. Nós vamos entregar tudo que a gente puder, mas depende mais de vocês. Ok? Fala para quem está do seu lado, depende de você. É isso aí. Depende de você. Então vamos lá, nós vamos tornar isso bem participativo. Eu trouxe aqui um projetor, mas acabou não ficando muito legal. A gente está indo para a TV. Você está conseguindo enxergar daí, Edu? Tá? Vamos ver a hora que chegar as letrinhas aqui. Como é que fica aí? Porque eu não consigo. Que bom que vocês conseguem. Então nós vamos começar, vamos falar sobre o objetivo aqui, tá bom? Você pode ler pra gente, por favor? Falei? Isso. Liberdade financeira na luz da Bíblia. Objetivo do curso: capacitar cristãos, é isso? Isso, cristãos. Certo, tá? Tá. Viverem a verdadeira liberdade financeira, transformando sua mente, seu comportamento e sua relação com o dinheiro, com base nos princípios e palavras de Deus, para que se tornem mordomos fiéis. Sim, é melhor, né? Fiéis e generosos, livres para cumprir o propósito de Deus em sua vida. É isso aí. Então, esse é o nosso objetivo. Eu costumo dizer que, assim, dinheiro, finanças, é um recurso. É isso. Dinheiro é um recurso. Como o tempo é um recurso, tem pessoas que usam bem o tempo, tem pessoas que usam mal o tempo. O conhecimento é um recurso, tem pessoas que usam bem o conhecimento, tem pessoas que usam mal o conhecimento. O dinheiro é um recurso. Por isso o nome do livro é Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. A gente costuma dizer assim, a vaca bebe água e essa água se transforma em leite. A cobra bebe água e essa água se transforma em veneno. O problema não está na água. Assim como o dinheiro, o problema não está no dinheiro. Faça as pazes com o seu dinheiro. O problema, a questão está muito mais na nossa natureza, de sabermos usar esse recurso do dinheiro, como a gente também precisa saber usar o recurso do tempo, do conhecimento. É sobre isso que nós vamos falar. O dinheiro é uma ferramenta para cumprir um propósito de Deus. Nós precisamos entender isso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Por isso eu digo cristãos, porque quando eu ajudo empresários, quando eu ajudo pessoas na questão financeira, se a pessoa, já ajudei pessoas que não eram cristãs, assim, como nós, evangélicos, praticantes, mas eu disse para eles, eu não conheço outro caminho, o caminho que eu conheço é esse. Você está entendendo? Eu vou falar de Bíblia, eu vou falar de Deus, eu vou falar disso, eu não conheço outro, eu não conheço. Esse é o caminho que eu conheço, e é por aqui que nós vamos, tá certo? Tudo alinhado à Bíblia. Não tem nada que nós vamos falar aqui, pedir, que não tenha um embasamento lá. E esse é o nosso objetivo. Bom, assim que a gente concluir o curso, o nosso objetivo é que cada um de nós possa se transformar num agente, alguém que possa transformar. Aqui bate muito com isso que eu ainda não tinha lido no livro do Douglas, e que ele falou. Porque se você está aqui pensando em você, na sua transformação, nós estamos desalinhados. Se você resolver a sua situação, resolveu tudo, nós estamos desalinhados. Porque o nosso objetivo é que sim, você viva uma transformação, mas que essa transformação não pare em você. Que você seja um instrumento de transformação, um agente. Tem pessoas que acham que empreender é ser empresário, mas você pode empreender no CNPJ dos outros.
É uma visão criativa que pode mais e que nós podemos mais. Então é sobre isso que nós estamos falando sobre empreender. É sobre aquele servo bom e fiel que multiplicou os recursos. E não como aquele servo mau e infiel que enterrou com medo, né, e não viveu aquilo que era para viver. Então, a nossa ideia é que cada um de nós possa se tornar, então, um agente de transformação, por onde passar. Nós precisamos entender que dinheiro, existem visões diferentes. Existe uma visão do dinheiro, que é uma visão cristã, uma visão bíblica, e tem uma visão do mundo. Essa é a visão bíblica. O dinheiro é um recurso para ser usado para cumprir um propósito. É isso. Nada mais do que isso. Só que o dinheiro, ele tem um poder de mexer no coração e na mente das pessoas. E existem pessoas que se desviam por causa do dinheiro. Aqui tem um engano que alguns cometem, alguns acham que só pela abundância de dinheiro. Quando tem muito dinheiro, o cara tem muita distração, muitas possibilidades, então agora ele se perde. E é verdade. Às vezes a abundância de dinheiro sem uma base sólida pode fazer isso. Mas tem a ver mais com a natureza do que com o dinheiro. Mas a maioria das pessoas hoje, dos brasileiros, tem se afastado do Senhor não pela abundância, mas pela escassez. E existem pessoas que não querem ser prósperas, porque elas acham que se forem prósperas, elas vão se afastar do Senhor. Mas a maioria das pessoas que eu vejo se afastando hoje do Senhor por uma questão financeira não é pela abundância, é pela escassez. Existem homens trabalhando 17, 18 horas, de domingo a domingo, não oram, não jejuam, não participam de célula, não vão ao culto, e quando você pergunta, irmão, como é que tá? Não, minha esposa está cuidando dos meus filhos, ela leva, ela ora. E o homem, o sacerdote, que devia estar fazendo isso, não está, roubado pela escassez. Então existe uma forma de nós lidarmos com isso, nós precisamos entender. Tem o melhor que nós temos que fazer, o melhor que a gente pode fazer, ok? Mas tem também a confiança em Deus que nós precisamos ter. Então, a partir do momento que você acordou na hora que precisa, fez, por exemplo, vamos dizer que você dirige Uber. Cara, você é o motorista do Uber, seu carro está limpo, o carro é legal, você está cuidando, começa cedo, se esforça, faz a sua parte. Fez uma avaliação, você está fazendo tudo o que precisa, tá? Irmão, hora da célula, você desliga o carro e vai para a célula. E faz uma oração, fala ao Senhor, eu acordei cedo, eu limpei o carro, eu cuidei das pessoas com educação, eu tive aqui, eu estou indo para a célula, eu estou indo para o culto, eu vou fazer o devocional com a minha família, eu não vou abrir mão, né? E eu vou acreditar. Então, nós precisamos entender, muitas pessoas estão sendo roubadas do Senhor, muitas pela abundância, sim, se distraem, casamentos acabam, conheço um monte de homem que fica bobo, né? Ninguém olhava pro cara, daqui a pouco ele começa a ganhar dinheiro, aí vira o camarada bonito, todo mundo tá de carona, fica lindo, né? Então, assim, e tem várias histórias, assim, do cara que se perdeu. A abundância, de fato, ela tem essa questão. Mas a maioria tem sido roubados pela escassez. Então, é importante a gente entender essa visão. Esse é o primeiro princípio que a gente tem que entender com muita clareza. A gente vai falar de princípio. Nós vamos falar de orçamento, vamos falar de planilha, nós vamos falar de uma série de coisas, vamos falar de crenças, mas nós vamos falar muito de princípios. Então, um dos princípios é a mordomia. Tem gente que diz, eu como o que eu quero, sou eu, a vida é minha. Não é. Teu corpo foi comprado na cruz, a preço de sangue, você não pode cuidar do seu corpo do jeito que você quer, ou deixar de cuidar. Nem do seu dinheiro, nem do seu tempo. Tem gente que fala, não, eu fico maratonando mesmo, eu gosto de Netflix, eu fico lá, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, nós temos uma missão para cumprir aqui, nós temos um propósito, não pode ser assim. E da mesma forma é o dinheiro não é nosso. Sabe, às vezes eu digo, imagine, vocês já viram alguém usando uma frase assim, Senhor, por que comigo? Já ouviu falar que alguém falou isso? Senhor, por que eu? Então, normalmente as pessoas usam essa frase assim, diagnóstico de uma doença grave. Aí o cara vai orar e fala, Senhor, por que eu? Né? Ou um filho. Mas essa frase foi criada não para ser usada nessa hora. Essa frase foi usada para ser usada quando cai 1 milhão na sua conta e tu não estava esperando. Aí é que tu tem que falar, Senhor, por que eu? 8 bilhões de habitantes nesse mundo.
Onde eu estou, o que eu sei, qual é o meu papel, por que eu fui promovido, por que eu tive um aumento, por que eu fechei esse cliente, qual é o meu papel, o que o senhor quer, o que eu tenho que fazer, isso é a mordomia. É claro, o cliente não é meu, o dinheiro não é meu, o carro não é meu, o celular não é meu, o que o senhor quer que eu faça com isso? Essa é a pergunta. Mas a gente tende a dizer, Senhor, porque eu, quando as coisas vão mal, quando as coisas vão bem, a gente esquece muitas vezes. Então, essa é a pergunta que nós precisamos fazer. A mordomia é, nada é meu, tudo é dele. Então, por que ele entregou isso a mim? Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer? Aonde eu estou? Que conhecimento eu tenho? Por quê? Qual é a missão que eu tenho para cumprir com isso? Isso é disso que nós estamos falando quando a gente fala da mordomia. O princípio da mordomia. Nada é nosso. Nada é nosso. É por isso que nós não podemos usar os recursos que ele nos dá como nos convém. Agora, qual é a visão do mundo? Vocês já pararam para pensar por que no mundo uma menina adolescente, ela bota, por exemplo, um shortinho e uma blusa com decote? Já pararam para pensar por quê? Pensa se faz sentido. Há uma crise de identidade, onde a pessoa não sabe quem é e o valor que tem. Ela acha que o valor dela está nos seios, então ela quer mostrar o seio. Vê se faz sentido. Na questão financeira também, existe uma crise de identidade, a pessoa não sabe quem é, então ela acha que o valor dela está no que ela tem. Então ela se endivida, é assim, ó. Cara, nossa, eu fui no almoço de domingo da minha família, todo mundo trocou o celular, todo mundo já viajou 2 vezes esse ano para o Nordeste, e todo mundo está com carro novo, só eu que não. Como eu não sei quem sou, eu entro no financiamento para trocar o celular, para fazer uma viagem, para trocar de carro, não porque eu precise, mas é porque eu não sei quem sou. Então eu fico me guiando ali pelas pessoas, há uma crise de identidade. Então, as pessoas fazem isso por ignorância. Quem faz isso? E boa parte, eu vou dizer uma coisa, nunca, não aconteceu até hoje. Pode acontecer? Pode, mas não aconteceu até hoje. De alguém chamar eu e a Ana, por exemplo, para ajudar, e a gente vê o seguinte, a pessoa se endividou porque comprou arroz com feijão. Não aconteceu ainda. O que acontece é, trocou de celular na hora que não devia. Começou a obra na hora que não devia. Fez uma viagem quando não era hora. Trocou o carro quando não era hora de trocar. Não era hora. Então, tem muito essa questão, por que eu tomo decisões? E se você for olhar, a maioria das pessoas que tomam decisões erradas sabe que aquela decisão é errada. Muitos sabem, mas faz assim mesmo. Outros não sabem. E é um percentual muito pequeno que não toma decisão quando não pode. E aqui, o que acontece é que a pessoa se escraviza. Perde a paz. Por causa de um celular, por causa de um carro, perde o que é mais importante. Porque se tu tiver todo o dinheiro do mundo e não tiver paz, você vai entender que não tem nada mais valioso que a paz. Nada é mais valioso que a paz. E existem pessoas trocando a sua paz por essa questão de status, sabe? E aí depois sente medo, sente culpa, se isola, uma série de coisas. Mas é isso que o mundo nos diz hoje. E toma a rede social, e toma isso, e toma aquilo, e é importante. Como tu não tem, meu Deus, você não tem um iPhone, seu carro é esse. E a gente fica, às vezes nós mesmos nos pressionamos, às vezes a gente cede à pressão do mundo. Né? Se o seu celular funciona, você não usa ele para trabalhar, você usa ele para fazer ligação, para mandar o WhatsApp, e ele está atendendo, se você pode trocar, ótimo. Ó, eu vou me presentear, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se não tá podendo entrar no financiamento, pagar juros, sendo que aquele está funcionando, faz sentido isso? Perder a paz? Então, é importante que a gente possa entender isso. Existem estações, fala, estações. Tem época que eu vou no mercado com uma lista. E, cara, não posso comprar nada mais. É aquilo. É aquilo. Outro dia eu postei. Eu fui no mercado comprar, acho que foi presunto, mussarela, eu acho. E aí eu botei a mussarela no carrinho, tirei uma foto
e postei na rede social e perguntei: quantas vezes você foi no mercado comprar um item e comprou só um item? Existem estações que é isso. Ó, estou endividado, o dinheiro está curto, não está sobrando. É isso. É uma lista. Come antes de ir para o mercado. Gente, não é brincadeira. Ó, as empresas hoje estão gastando bilhões para desvendar o cérebro humano e conhecer padrões. Quem trabalha com vendas aqui? Ok. Vocês provavelmente já ouviram falar de gatilhos mentais. Então, assim, o que é isso? Apesar de cada um de nós ser uma pessoa, um ser, existe um padrão de funcionamento no cérebro humano. E as empresas estão estudando para desvendar esses padrões, para atacar isso. Você acha... Deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, esse vídeo eu acho que ainda está no YouTube, você pode procurar. Há muitos anos atrás, no Recife, foram instalar câmeras de vídeo no centro de Recife. E a ideia qual era? Ficar acompanhando, ver os trombadinhos, roubos, coisas que tinha lá. O que eles surpreenderam? No final do primeiro dia, tinha muito mais coisa boa do que ruim que as câmeras pegaram. Boa em que sentido? Ah, o carroceiro estava indo aqui, virou, o nego desceu do ônibus para ajudar o carro quebrou ali, aí tinha um cego para atravessar, o nego foi e ajudou o cara. Se você fosse contar, tinha muito mais coisa boa do que ruim. Mas se é assim, por que o Jornal Nacional e o Fantástico parece que só passa a tragédia? É igual. Sabe por quê? Nós temos um cérebro réptil, nós temos um cérebro... Me ajuda, quem sabe que fugiu a palavra? Trino. Réptil, neocórtex, mímico, obrigado, que é o cérebro dos mamíferos. O cérebro réptil é igual um animal réptil. Se você pegar um animal réptil, você for para cima dele, ou ele te ataca ou ele foge. Ele vai até tentar fugir no primeiro momento. Mas se ele vê que não tem saída, ele te ataca. É assim, ele age dessa forma. Nós também temos um cérebro réptil. Temos o límbico e o neocórtex, ok? O réptil, toda vez que você vê esse tipo de coisa, que você sente medo, ansiedade, você come mais, você tem vontade de comprar mais e de fazer sexo. Ok? De uma forma indiscriminada. É por isso que o Jornal Nacional passa tragédia e depois passa danado. Entraram numa escola e mataram 32 crianças. Vamos pro comercial. Iogurte, chocolate, pudim. Ok? Não, nada é por acaso. Ó, a logo. Você vai lá no mercado e vê lá um chocolate. A logo, o desenho da letra, a cor, a embalagem, a posição onde está, nada, o preço, nada ali é um jogo de acaso. Sabe, quando você entra no mercado e tem aqueles caixas assim, que tem aquela fila e tem chocolate, biscoito dos dois lados, aquilo não é por acaso. Ok? E por que sempre tem fila nesse caixa? É para você ficar ali, aí tem uma hora que você pega um bis, pega uma house. Não, nada é por acaso. Então, se você está vivendo essa fase, que só pode comprar o que está na lista, e você sai andando no mercado assim, que legal, ó, promoção no shopping, 70% de desconto, ó, você vai se endividar mais. E a economia hoje funciona de uma forma onde a maioria das pessoas tem um cartão de crédito, e o cartão de crédito garante a compra. Então o mercado não está nem aí se tu vai ter dinheiro para pagar. Porque quem vai pagar a sua conta, a partir do momento que você paga no cartão, é o cartão de crédito. E o cartão de crédito também não está muito preocupado não, porque ele sobe os juros, conforme a inadimplência. Então tem alguém pagando 10%, tem alguém pagando juros maior, porque tem alguém não pagando, está tudo certo, o mercado regula isso. Então hoje em dia ninguém está muito preocupado com isso. Só quando chega num nível alarmante que a economia vai, os caras falam, calma aí, que agora tem muita gente devendo. Mas num primeiro momento eles não estão tão preocupados se tu tem dinheiro para pagar. Eles querem mais é que você compre, se endivide mesmo. Então nós precisamos entender qual é a estação. Então tem uma estação que eu tenho que fazer lista de compra. Fala, lista de compra. Lista de compra. Agora, tem uma outra estação não, aí dá para viajar, dá para fazer um monte de... Legal, mas qual é a estação? Você precisa identificar qual é a sua estação, qual é o seu momento, o que você está vivendo. A conclusão aqui... Ih, saiu aqui. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma prisão. Fala, bênção ou uma prisão. É isso aí. Ó, tudo depende de quem governa
a vida. O Senhor, quando Ele cria o mundo, Ele dá uma ordem para o homem, que nós deveríamos governar. O dinheiro, ele tem uma característica que, se eu não tiver muita atenção, ele assume o governo da minha vida. Quer saber como o dinheiro assume o governo da minha vida? Imagina o seguinte, imagina que domingão, culto aqui, muito legal, aí chega no final do culto, o pastor Luiz vai fazer um convite para você, fala, vamos numa pizzaria? Presta atenção. Se você não quer ir, você pensa assim, amanhã tem que acordar cedo, nem gosto muito de pizza, não vou não. Pastor, obrigado, mas não vou não, tá? Se você diz, legal, pô, é bom estar com o pastor, estar com o pessoal lá, vai ser bom, e vai, ok, você tomou a decisão. Mas se você fica feliz com o convite, olha para a carteira e fala, não posso ir, quem tomou a decisão por você não foi você, foi o dinheiro. Ele decidiu que você não ia naquela pizzaria. Deu para entender? Tem pessoas que as férias são decididas não por elas, mas pelo dinheiro. O dinheiro decide que você não vai tirar férias, ou decide que você só vai até a cidade do lado aqui. Você não vai para outro lugar. Mas não foi você, porque se fosse você... Vocês já ouviram um pensamento que diz assim, querer é poder? Já ouviram? Vocês acreditam nisso? Talvez vocês acreditassem até hoje. Não, me diz uma coisa, qual é o carro que você quer ter? Você tem? Qual é a casa que você queria ter? Qual é o país que você queria conhecer? Não, então essa frase não é verdade, querer é poder. Não, filho. Querer é só um primeiro passo. Você tem que agir, você tem que fazer muita coisa. Assim como o conhecimento, tem gente que acha que fazer um curso vai mudar a sua vida. Não. O curso pode te dar um conhecimento, você vai precisar tomar as decisões, vai precisar botar em prática, vai precisar... É isso. Então nós precisamos entender essa questão. Querer não é poder. E nós precisamos tomar cuidado, senão quem toma as decisões por nós é o dinheiro, ou a falta dele. Deus ou o dinheiro. Então quem está governando a nossa vida? A Bíblia nos chama a usar o dinheiro com responsabilidade, propósito e generosidade, reconhecendo que ele é um servo útil, mas um senhor cruel. Aqueles que se deixarem ser governados pelo dinheiro vai perceber o quão cruel ele é. Então é muito importante que a gente possa ter essa... Um dos conteúdos que a gente traz no livro, e eu gostaria que vocês a partir de agora entendessem isso e praticassem esse conceito em tudo que você for fazer na sua vida. Procure praticar esse conceito, que é o Adam. Fala, Adam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou muito visual. Então eu criei algo da minha cabeça para me ajudar, que é assim. Quando nós nascemos, cada um de nós ganhou um caiaque. Fala, caiaque. Você sabe o que é um caiaque? Sabe? Então, é tipo, eu não sei como explicar também, ainda bem que vocês sabem, né? Que é um barquinho aqui, tem um remo, né? Com duas pás, um remo só. Tá certo? Cabe uma, duas pessoas, não sei se cabe mais, mas tipo uma canoinha, né? Um remo só. Existem algumas pessoas que quando nasceram, ganharam o caiaque, o remo, e estão assim, ó. Porque o mar é assim, ele fica balançando, sabe? Vai chegar em algum lugar? Pode até chegar com a maré, mas... Onde? Né? Agora, existem pessoas que estão fazendo, estão agindo. Então, numa das pás desse remo está escrito fazer. Essas pessoas fazem muito. O que acontece? Eu saio do lugar? Saio. Fico cansado? Fico. Eu estou remando muito? Mas eu vou conquistar alguma coisa? Eu vou chegar em algum outro lugar? Não, eu estou andando em círculos. Porque nessa parte está escrito fazer. E tem pessoas que estão fazendo sem saber o que estão fazendo. Não param. Acorda e faz. Agora, na outra pá desse remo, porque são duas pás no remo, está escrito aprender. Fala, aprender. Então, existem pessoas que não param de aprender. Ok? Só aprendem. Faz um curso, outro curso, outra faculdade, um MBA, só aprende. Cansa. O cara está remando o tempo todo. Mas ele vai chegar aonde? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender e nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos. É por isso que eu disse que esse curso, ele não vai mudar a sua vida. Ok? O que vai mudar a sua vida é a sua atitude a partir do que você vai aprender.
Então, o que você aprender aqui, você só remou com essa pau. Mudou alguma coisa? Se você vier aqui na outra semana e rema de novo, você não vai sair do lugar. É por isso que tem pessoas que dizem, cara, não sei o que acontece na minha vida, eu não saio do lugar. Ou ela só está agindo, ou ela só está fazendo, ou nenhum dos dois. Agora, a partir do momento que eu aprendo algo, e eu coloco em prática, eu aprendo algo, e eu coloco em prática, isso vai me levar ao meu objetivo, sim ou não? Não. Porque presta atenção, se você está decidido a administrar melhor as suas finanças, só que você está fazendo um curso de culinária, isso não vai te levar para o seu objetivo. Então o que eu preciso fazer? Eu miro no meu objetivo é aquele ar-condicionado ali, ok? Então eu vou aprender um conteúdo que me leva naquela direção. As pessoas vão falar, tem um curso de culinária maravilhoso. Obrigado, agradeço, mas eu estou querendo aprender a lidar melhor com o meu dinheiro. Não, deixa eu te falar, agora tem um curso de cinema. Agradeço demais, tá? Parabéns. Não, porque para mim foi bom, que bom, vai com Deus, mas eu preciso aprender sobre isso aqui. Então eu vou aprender algo que me leva para lá e vou colocar em prática o que me leva para lá. Pode ser que em algum momento eu comece a aprender muito. E quando eu olho para o lado, eu falo, meu objetivo ficou de lado. Então eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi. Aí tem hora que eu estou agindo desenfreado. E meu objetivo de novo ficou de lado. Mas como eu não tiro os olhos do meu objetivo, eu aprendo um pouco mais e venho para cá. E eu posso determinar se eu remo mais rápido ou remo mais devagar. Porque tudo vai depender do preço que eu vou pagar. Às vezes o esforço está tão grande que eu digo, cara, eu vou diminuir o passo, não tem problema se eu chegar lá daqui 2 anos, 3 anos, tá tudo bem, porque eu quero viver, ok? Ou eu posso dizer, cara, quer saber, eu quero acelerar o passo, eu quero chegar lá logo, eu já vi que eu estou indo para lá, eu estou cada vez mais perto. Deu para entender isso? O caiaque? Então, com isso, nós criamos esse método que é o método Adam. Fala, Adam. O que é o Adam? É o A de aprender, aprende, o D de decide, o A de age e o M de mede. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu preciso aprender alguma coisa. Todo tempo. Quando? Fala, todo tempo. Eu preciso tirar lições dos livros, da aula, do podcast que eu assisto o tempo inteiro. Eu preciso aprender, nem que seja o que não fazer. Porque eu também aprendo o que não fazer. Ok? Eu preciso aprender. O meu aprendizado com qualidade vai me dar a oportunidade de tomar decisões. E se o que eu estou aprendendo tem qualidade, eu vou poder tomar boas decisões. Tomar decisão muda a sua vida, sim ou não? Não. Está cheio de gente que decidiu emagrecer ou decidiu que esse ano ia estar na academia. Sim ou não? Quer guardar dinheiro. Não, tomar decisão não muda a vida de ninguém. Agir muda. Agir te tira do ponto A para o ponto B. Então eu aprendo. Para que eu possa tomar melhores decisões, tomei melhores decisões, eu preciso agir. Agir vai me levar para onde eu quero, sim ou não? Não necessariamente. Vocês estão ficando espertos. Né? Não necessariamente. Porque eu vi que o meu objetivo está ali, mas eu posso estar indo para cá, eu posso estar indo para lá, eu posso estar indo para trás, eu posso ter virado ao contrário. Não é porque eu estou em movimento que eu estou indo na direção que eu preciso ir. Ou manuseando o caiaque. Oi? Ou manuseando o caiaque, tá rodando no meu lugar. É isso aí. Então, eu preciso medir porque eu preciso ver o seguinte, eu estou mais próximo do meu objetivo. O meu objetivo pode ser sair das dívidas, então eu devia 50 mil, agora eu devo 49. Cara, tá tudo bem, isso é um progresso. Ok? Devia 49, agora eu devo 46. Isso é um progresso. É um progresso. Ok? Ah, eu não tinha nada investido, agora eu tenho 3 mil. Isso é um progresso. Não, eu estou fazendo curso, lendo livro, estou indo lá naquelas aulas, não tinha nada e continuo com nada. Não, então, ou o conteúdo é fraco, ou tu não está botando em prática, ou tu não entendeu. Por isso você precisa medir. A gente traça vamos botar aqui, ó, um metro e vamos ver, cara, eu estou mais perto? Tô. Legal. Não, estou mais longe. Às vezes eu andei de lado, eu andei para trás. Por isso, a partir do momento que eu aprendo algo, tomo uma boa decisão, ajo,
agir, meço, medir, estou mais perto do meu objetivo, eu tiro uma outra lição, eu aprendi, eu tomo decisão, tomei decisão, eu vou agir, eu vou medir, ok? Um processo de melhoria contínua, muito usado em empresas. O mercado corporativo usa muito essa questão. Aqui vem o seguinte, eu meço. Quando eu meço no meu objetivo, mas a minha vida ela é sistêmica, ela tem muito mais coisa em jogo. Existem, por exemplo, homens e mulheres trabalhando tanto para chegar no objetivo financeiro e eles não se deram conta que vão perder o que é mais importante. Vão perder sua saúde, vão perder sua família. Então, por isso que a visão precisa ser sistêmica. Por isso a gente diz que prosperidade é uma coisa e riqueza é outra. Riqueza é o seguinte, é isso mesmo, é o cara ser rico. Mas eu conheço um monte de homem rico que é infeliz, que não tem paz, que tem um casamento arrebentado e tal. Prosperidade não. Porque prosperidade ele tem a ver com ter um casamento saudável, uma relação com os filhos saudável, eu tenho cuidado com o corpo, com o templo do Espírito Santo, eu tenho intimidade com Deus. Um homem próspero, ele diz como Paulo diz, eu sei viver no pouco e sei viver no muito. Ele não é abalado, ele não deixa de vir no culto porque ele está passando um momento difícil, mas também não deixa de vir porque está passando um momento muito bom. E é disso que nós estamos falando, não é só a questão financeira. É por isso que agora nós estamos numa parte muito prática, mas nós vamos tratar em outras dimensões, tá certo? Mas é muito importante, meu irmão, que a gente possa ver isso e tomar cuidado. Nós vamos passar por 10 aulas, fala 10 aulas. 10 aulas. Hoje é a primeira. A primeira nós vamos falar o seguinte, enxergando a verdade, onde estou e como cheguei aqui. É sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Então vamos lá, ó. Tá começando agora, hein, gente? Quando nós vamos pedir um Uber, por exemplo, eu digo para onde eu quero ir, mas eu preciso dizer onde eu estou para ele poder traçar a rota. Então eu preciso descobrir onde eu estou. A maioria das pessoas que chega para nós, para a gente cuidar, diz, Rezende, eu estou com um problema financeiro e tal, tem como me ajudar? Claro, irmão, senta aqui. Aí ele diz assim, eu falo, qual a renda da família lá? Cara, não sei. Mas e como vocês estão gastando? Como é que tá lá o negócio? Cara, também não sei. Não, mas eu tenho dívida. É mesmo? Deve quanto? Não sei. Deve para quem? Também não tô. Qual a taxa de juros? Não, também não sei. Não, então fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Então, a primeira coisa que nós precisamos é saber qual é a renda, qual é a despesa, onde está gastando, se deve quanto, para quem, qual é a taxa de juros. A partir daí, a gente traça o plano. Então, isso é o onde eu estou, aí você vai decidir onde quer chegar e aí se traça o plano, para você sair daqui e chegar lá. Não dá, presta atenção. Tem gente que não sobe na balança. Sabe por que não sobe na balança? Hã? Não quer saber o peso. Porque balança não mente. Sabe, se tu tá pesando 90, ela não vai falar, vou dar um desconto, 82. Aí você sorri pra ela, faz assim. Não, ela não vai. É 92, ela vai mostrar 92. Sabe outra coisa? Tem gente que não gosta de olhar no espelho. Sai pelado do banheiro, passa correndo, nem olha pro espelho, olha pro outro lado. Por quê? Porque se tiver uma barriguinha, ele vai mostrar. Filho. Entendeu? Ele não vai fazer um Photoshop ali pra você ficar mais feliz. Não vai. E tem gente que não olha o extrato, não olha a conta, porque ele também não vai mentir. Se tiver negativo, ele vai mostrar para você. Se aquela sua dívida era 10, agora virou 25, ele vai mostrar para você. Só que se eu não olhar de frente, não tem como resolver. Então nós precisamos olhar de frente. É disso que nós estamos falando hoje. Nós precisamos saber quanto ganha, quanto gasta, onde gasta, se deve, quanto deve, para quem deve, qual é a taxa de juros. Ok? Então vamos lá. O objetivo dessa aula, precisamos conhecer a verdade. E é a verdade. É isso, Cara, eu não queria ver, mas está aí e tem que ver. É o jeito que tem para mudar. Nós precisamos saber com quem a gente está lutando. Nós precisamos saber. Muitas pessoas estão perdidas financeiramente não porque ganham pouco, mas porque não conhecem a verdade sobre sua própria situação. Não sabem. O cara dá o cartão de crédito na loja e fala, irmão, vai lá e eu vou orar. Se passar é de Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver. Então, ó, essa aula é um chamado para tirar a venda dos nossos olhos e iniciar uma jornada de mudança baseada em verdade, confiança em Deus, responsabilidade pessoal, cada um tem que assumir. O primeiro passo da cura é enxergar a ferida. Nós vamos precisar meter o dedo na ferida. Fala para quem está do seu lado. Vai meter o dedo na ferida. É isso aí. É isso aí. Então, para gente entender, no livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, a gente traz um conceito onde a gente diz que dinheiro tem 3 dimensões. Quantas dimensões? 3 dimensões. A dimensão natural é essa que a minha mãe falava, tem que estudar para ser alguém. E aí você vai aprender como aplicar dinheiro, isso é natural. Fazer orçamento, fazer planilha, isso é natural, ok? Mas tem uma outra dimensão, que é emocional, que tem a ver com as minhas crenças. Qual é a relação que eu tenho com o dinheiro? Como que era na minha infância a relação dos meus pais? Quem me criou em relação a dinheiro? O que eu penso sobre dinheiro? Isso impacta o resultado financeiro que eu tenho hoje. Então, o natural, por exemplo, né? O problema financeiro no natural pode estar na falta de planejamento, controle e organização, gasto sem propósito ou ausência de um orçamento. Na dimensão emocional, crenças limitantes, por exemplo, nunca vou sair dessa dívida, nunca vou ser rico, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Isso são crenças são certezas, convicções que você tem, ok? Crença não quer dizer que está errado, tem algumas crenças que está certo, só que a sua vida, ela é movida pelas suas convicções. Nós temos a convicção de que o Senhor morreu na cruz por nós, tá certo? Todos aqui têm, tá certo? Existem outras pessoas que não têm essa crença, essa convicção. A nossa crença faz com que nós vamos reagir na vida de acordo com o que nós acreditamos. Ok? É isso. E nós também temos crenças financeiras. Crenças limitantes, então, ou compulsões, ansiedade, culpa e sabotagem, muitas delas vieram lá de trás. Há um tempo atrás, eu e a Ana fomos cuidar umas pessoas, e aí uma mulher que na casa de 40 e poucos anos, ela tinha uma compulsão por compras. E o que a gente foi entender? Quando ela tinha 8, 9 anos de idade, os pais se separaram, e o pai via ela pouco, e às vezes que via, às vezes com um sentimento de culpa, levava lá na loja e falava o que a princesinha do papai quer. Então quer McDonald's, toma McDonald's, quer calçadinho, toma calçadinho, quer... Até porque uma menina de 8, 9 anos não vai pedir um helicóptero, vai pedir uma Ferrari. Então ele falava, pede o que você quiser pro papai. Não é pedir um sorvete, era isso, né? Não, um brinquedo. Então, ela de alguma forma significou, e isso não quer dizer que porque aconteceu com ela vai acontecer com os outros. Aqui vai a particularidade de cada um de nós, tá bom? Mas no caso dela, ela de uma forma significou que a compra era um gesto de amor. E toda vez que ela queria se sentir amada, ela passava o cartão, ela comprava, ok? Era isso. Para ela, amor tinha a ver com compra. Né? A carência afetiva do pai, ela significou como uma necessidade de estar comprando. A nossa dimensão emocional conta muito no nosso resultado financeiro. A gente diz no livro que 15% do nosso resultado está aqui. É por isso que tem gente que ganha muito e tem uma vida mais difícil do que outros que não ganham tanto, ok? O emocional é 30% dos nossos resultados, mas o que é decisivo mesmo é o espiritual, 55%. E é por isso que eu fico indignado de saber de histórias e conhecer cristãos salvos que ainda não vivem essa prosperidade. Porque o melhor livro de economia que pode existir é a Bíblia, é a palavra de Deus, a dimensão espiritual. Aqui tem a ver com quebra de princípios bíblicos, orgulho, incredulidade, desobediência, falta de fé no cuidado de Deus. Uma história que eu conheci há pouco tempo também, para vocês entenderem a questão espiritual, foi de um casal, que eles iam se casar, foram no cartório, perguntaram quanto custa para casar, na época R$600. Eles foram, juntaram o dinheirinho, foi lá, casalzinho de noivo, para casar, dinheirinho no bolso, R$600, e aí o rapaz falou, vocês vão pagar? Aí ele falou, vamos, não custa, não tem que pagar, nós estamos aqui com dinheiro. Não, vocês é que sabem, vocês vão pagar. Aí, mas como assim? Não custa R$600? Custa, mas você decide. Não, como eu decido? Não é 600, né? Ah, pelo amor de Deus, explica o que está acontecendo. E aí o rapaz do cartório falou, ó, aqui paga quem quiser. Como paga quem quiser? Não, porque
tem um papel aqui, um documento, que se eu te der e você assinar, você não precisa pagar. O cara falou, como assim? Não, é um atestado de pobreza. Aí ele falou, não, mas eu não tenho como provar que eu sou pobre. Eu trabalho, minha esposa trabalha, minha noiva trabalha, a gente não tem como provar. E aí o rapaz do cartório disse, não, mas nem precisa provar, é só tu assinar. Aí ele assinou. Olhou para a noiva e falou, pô, mais R$600 de salgadinho, né? Só que o que ele não lembrou é que a palavra de Deus diz que o que você liga aqui... Ok? Ou seja, ele deu legalidade no mundo espiritual para que as bênçãos que podiam recair sobre a vida dele nunca recaíssem. Porque a lei é uma só de Deus. Quando você infringe, você dá legalidade para o inimigo agir. Ok? Eles deram legalidade, eles disseram, olha, nós somos pobres, miseráveis. Ok? E deram legalidade para o mundo espiritual agir. Então, existem 3 dimensões. Aí tem gente que estuda, faz outra faculdade, abre um negócio e fala, cara, eu não sei porque minha vida não vai para frente. Pode ter uma questão, às vezes, natural, pode ter uma questão emocional, pode ter uma questão espiritual, pode ter as 3. Depende. É por isso que muita gente não consegue sair desse imbróglio. E é disso que nós vamos caminhar aqui, para que você entenda, porque eu não tenho como entender. Eu vou te trazer conhecimento, eu estou te trazendo um espelho para que você possa ficar nu na frente dele e você entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem hoje. Essa é a ideia, tá certo? Tópico 3. Quando o marido e mulher estão juntos, quando eles oram juntos, quando eles têm um sonho junto, quando eles têm uma bênção junto, quando eles dizem, ó, nós queremos alcançar esse objetivo juntos, são 2. E onde 2 ou mais, toda família é uma igreja. Pode ser, tem potencial para ser. Se a gente ora junto, tem o mesmo objetivo, né? Tudo que nós pedimos em comunhão. Só que, quando há uma desavença, quando há uma distinção, a gente perde poder. É por isso que o inimigo quer que marido e mulher não concordem. Porque se nós errarmos juntos, existe uma chance da gente bater a cara na parede e ver que está errado e corrigir. Mas enquanto um só tira a força do outro, isso não acontece. Eu preciso de um casal aqui. Quem pode vir aqui? Um casal. Então vamos lá. Os 2 aqui no meio aqui, ó. Ok? Vamos lá. Você tem... Qual que é o seu... Não, eu queria pedir o seguinte. Lembra do caiaque? Lembro. Então, entra no caiaque. Isso. Pode entrar no caiaque, irmã. Você já viu um caiaque? Senhora. Isso. Pode remar. Pode parar. Ok? Presta atenção. Isso aqui que aconteceu, há uma falta de técnica na remagem. Alguém percebeu ou não? Você já remou? Não. Há uma falta de técnica na remagem. Não, e deixa eu te dizer, quando os 2 remadores não remam juntos, um tira a força do outro, tá? Um tira a força. Agora, existem casamentos que estão assim, ó. Aqui, vira pra cá. Qual é o maior sonho que dinheiro pode comprar, assim? Sonho financeiro. Meu sonho é ter uma casa, terra com piscina. Ok. E o seu? Essa. Ok. O sonho é o mesmo. Então, teoricamente, eles entrariam no caiaque assim, pode entrar. Porque os 2 têm o mesmo. Agora, o que eles precisam? Aprender a remar juntos. Tem que ter técnica. Ok? E vão ganhar força. Mas existem casais que estão assim, ó. Fica pra cá, vira pra cá. Porque, não, você pra lá. Porque ele quer uma casa. E ela quer abrir uma empresa. Existem muitos casais vivendo assim. E aí, rema os 2. Não precisa sair do lugar não, irmão. Isso, só rema. Presta atenção. Sabe o que acontece aqui? Um tira a força do outro. Um tira a força do outro. Pode até ser que ele é maior, é mais forte, que ele consiga levar para lá, mas vai ficar muito pesado. Pesado pelo peso dela e pesado por ela estar remando na direção contrária. Vocês estão entendendo isso? Então, pode sentar, gente. Uma salva de palmas para Jesus, para a vida do casal. Há um tempo atrás, tinha um desenho, na época do Facebook. Eu sou da época do Facebook.
Na época do Facebook, então, que tinha assim, eu não sei se vocês lembram desse desenho, tinha 2 jumentinhos amarrados, aí tinha uma moita aqui e outra moita aqui. E ficavam os dois, cada um puxando para um lado e as 2 moitas lá. Lembra disso? Alguém chegou a ver isso? Alguns casais estão vivendo mais ou menos desse jeito, quer dizer, estão os 2 objetivos aqui para serem alcançados, só que estão os 2 amarrados desde que se casaram, e os 2 ficam cada um puxando para um lado, e nenhum dos 2 vão. Ao passo que se os 2 se unissem, fossem lá, vamos realizar esse sonho? Vamos. Agora a gente se une e vamos realizar esse sonho aqui, vai ficar mais leve. E nós vamos realizar tudo. Só que nós vamos precisar ter maturidade para decidir o que nós vamos fazer primeiro. Porque não sou eu que estou dizendo, foi você no dia que você disse sim. Essa pessoa que você se casou, para os casados, é seu sócio em tudo. E os seus objetivos não estão alinhados. Eu ainda me surpreendo, às vezes, a gente aconselhando, por exemplo, casais que congregam um numa igreja, outro na outra. Né? Não dá. Férias, já vi casais que tiram férias separado. Então, um tira, vai com as amigas para um lugar, outro tira, vai com os amigos para outro lugar. Não, nós precisamos entender o que significa casamento. Eu já fiz, e nós não vamos expor ninguém, é só para vocês avaliarem, tá certo? Eu também não sou dono da razão. O que a gente está fazendo é a gente escrever um livro a partir da nossa experiência, ok? É isso. Nós já fizemos curso de finanças, né? Porque a gente chegou na igreja e queria fazer tudo que tinha na igreja. E aí tinha lá um curso de finanças. Apesar da gente já falar do assunto, a gente foi lá. Sempre tem uma coisa para aprender e a gente quer aprender. Mas eu fiquei abismado, porque o curso era dado por um casal de pastores experientes, onde no curso eles diziam assim, eu me lembro um dia que ela disse assim, que também não precisa contar tudo, não. Eu, por exemplo, compro uma bolsa, um sapato, se eu contar, ele me enche a paciência, então eu não conto. E ela disse isso no curso, dentro da igreja. E aí, assim, para mim, só existe verdade e mentira, não tem outra opção. Omissão é uma categoria de mentira. Então, se eu devia ter contado algo, porque nós somos parceiros de vida e não contei, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, lembra do mundo espiritual, estou dando legalidade para o pai da mentira agir no meu casamento. Porque eu não acredito que problema financeiro seja capaz de separar um casal. Nós já passamos por isso. Eu estou dizendo que nós passamos e a gente ficou mais unido, por doença, um monte de coisa. O que eu acho que pode fazer um casal separar é a infidelidade, inclusive financeira. Onde não tem mentira, onde não tem verdade, não tem parceria, não tem união, né? Onde se esconde as coisas, cada um só pensa em si. Isso pode separar um casal. Mas se os 2 se unem, a dificuldade é capaz de unir mais esse casal. Mas é de verdade o que eu acredito que eu vivi. Agora, o que eu posso dizer é que Deus não pode abençoar. Eu não acredito, não dá para entender que Deus vai abençoar uma mentira, né? Então, é isso. Então, o dinheiro afeta diretamente a paz no lar, a comunicação. Não existe liberdade financeira verdadeira sem paz no casamento. Não existe. É preciso ter maturidade para conversar sobre assuntos complexos. Não é fácil, não é simples. Não é simples. Não estou dizendo que é simples, né? Tópico 4. Quem pode ler? O primeiro passo. Assumir a responsabilidade. Não terceirize a culpa, patrão, cônjuge e governo. Não se vitimize, achar que nada pode fazer. Não adie, esperar o salário aumentar ou a vida melhorar para começar. Assuma o controle com fé e decisão. Tudo volta naquele que nos fortalece. Nós já temos o que nós precisamos. A nossa gratidão é pelo que nós já temos. Nós já temos, ok? Não é ficar esperando mais. Já tem o que precisa para começar e preciso ser fiel no pouco, e é assim que as coisas têm que ser e tem que começar já. Nada de esperar algo externo mudar. É disso que a gente está falando. Então, não adianta. Tem gente que fala, outro dia, e aí, eu normalmente eu faço uns comentários, eu falo, irmão, bota a mão nas minhas palavras, mas eu fui ministrar sobre finanças, aí veio um casal conversar e tal, aí o rapaz novo falou, não, porque eu fui mandado embora. Irmão, e fui mandado embora porque a empresa mandou embora, mas por quê? Não, eles tiveram um problema. Não, deixa eu te dizer, o problema era você. A empresa quebrou, ela mandou todo mundo embora? Não. A empresa tinha 10 colaboradores na minha área, mandou 2, eu e mais um, ficaram 8. Então deixa eu te dizer, tu não estava entre os 8 melhores. Porque se tu tivesse, eu sou empresário não é louco.
Se você tivesse entre os 8, não é só entregar resultado, não. É resultado e alinhamento com a cultura. São as duas coisas que faz você ficar. Porque às vezes o cara entrega um senhor resultado, mas não está alinhado com a cultura. O cara quer mandar embora, manda embora também. Ou tem um comportamento ruim. Isso, então, é o alinhamento com a cultura. Né? Se ele está desalinhado com a cultura da empresa, não adianta ter performance. Então, e aí ele diz, eu era reclamão, chegava sempre atrasado. Então foi isso que te botou na rua. Por que é importante você entender? Para você não passar por isso de novo, precisa aprender a lição. O que passou, passou. Eu não estou falando de você ficar se martirizando, mas pelo amor de Deus, aprenda a lição. Amanhã, se tem 10 na sua área, se os caras quiserem mandar embora 9, tu tem condição de ficar. Tu tem que ser o melhor. Agora, se a área acabou, se a empresa faliu, você não tem o que fazer. Mas se você era muito bom, rapidinho o mercado está te contratando. Cara bom, gente, não fica muito tempo desempregado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ao mesmo tempo que nós temos desempregados, nós temos muito problema para preencher vaga nas empresas. Mas é muito problema. As empresas têm muita dificuldade para contratar. Então nós precisamos entender. Então, teoricamente, quem entrega bem, quem trabalha bem, quem é uma pessoa que tranquilo para lidar, né? Esse cara não passa dificuldade, ele está trabalhando, ok? A ideia agora é que a gente possa fazer esse raio-x. Acho que está na apostila de vocês. Você conhece de verdade sua situação financeira? O nome dessa ferramenta é raio-x. Tudo tem lição, tá bom? Porque se tu não sabe, né? Presta atenção, se você não sabe, é como se tu estivesse dirigindo um carro, mas você não tivesse visão nenhuma no seu para-brisa. Como é que você está dirigindo? Imagina, você não tem lá o velocímetro. Você não sabe que velocidade você está. Você está numa curva dizendo, limite 60 por hora, corre risco de capotar. E você está vindo a 80, a 100, a 120, e você não sabe que velocidade está. Então, tudo tem lição, ok? Tudo tem lição. Você sempre vai poder tirar uma lição. Então, aí na apostila tem um material aí que é um exercício para fazer. Então, qual é a ideia? Que você possa, depois, em casa, você vai fazer uma planilha. Então, uma planilha aí para vocês fazerem. Aqui não é essa a ideia. A pergunta é, qual é a renda total familiar? A pergunta é total. Se marido e mulher trabalham, se os dois têm renda, é dos dois, ok? Só sei a minha, então você não sabe, ok? Se tiver variável, coloca uma média, ok? Principais despesas, quais são as maiores despesas? Tipo aluguel, quais são as maiores despesas, ok? Aqui, deixa eu te falar uma coisa, cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é forma de pagamento. Quando você chega no caixa, o cara pergunta, vai ser em dinheiro, vai ser no crédito, vai ser no débito, né? É isso, no Pix. Cartão de crédito não é uma conta. Luz é conta, aluguel é conta. Ok? Cartão de crédito é forma de pagamento. Prestação do cheque. imóvel é conta. Hã? Prestação do imóvel É conta, ok? Então, quais são as suas principais despesas? Ok? Dívidas, você tem? Tenho. Quais dívidas? Com quem? Quantas pessoas dependem da renda de vocês, da renda familiar? Então, quantas pessoas moram em casa e depende dessa renda? Quanto sobra ou falta no final do mês? O que você... Qual é aqui agora? É para você avaliar o quanto você está a par da sua situação. Eu não vou pedir para ver isso, tá? E não vou pedir para você mostrar para ninguém. Agora, se você fala, não sei, como é que você está dirigindo esse carro? Ele não tem velocímetro, ele não tem para-brisa, ele não tem retrovisor, não tem nada. Vocês estão entendendo? Então, podem fazer. O mais importante do exercício não é o número. O mais importante é, cara, que ficha está caindo. Eu posso falar esse termo porque tem uma galera da minha idade aqui, sabe o que é, né? Ficha cair, né? Cara, por exemplo, não sei. Ó, não sei. Mas como não sabe? Tinha que saber. Ok? Qual é o aprendizado? Deixa eu contar uma história para vocês rápida aqui. Depois vocês vão fazer isso com calma, tá? Há um tempo atrás, chegou pra gente cuidar uma mulher desesperada. E eu fui conhecer a história dela.
Ela foi casada com um empresário, um cara de sucesso, que a empresa dele ia muito bem, ele comprou alguns imóveis, tinha algum investimento, ok? As coisas iam muito bem. Lá atrás, ela conta que ele chamava ela, deixa eu te mostrar como é que estão as coisas, onde está a senha, e o que eu estou fazendo. Deixa eu falar para você da empresa, quem eu estou contratando, quem eu vou mandar embora. E ela dizia assim, não precisa, não quero saber, não gosto disso. Você cuida disso tão bem. Não tenho paciência. Cuida disso. E ela fazia umas coisinhas dela lá e falava assim, não, até para não ficar pegando dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. E ele paga as contas da casa. E ele falou, cara, é assim, eu pago todas as contas, a gente viaja, passeia, quando a gente sai para jantar, sou eu que pago. E ela tem um dinheirinho lá que ela faz, que eu nem sei quanto é. Ok? Por que essa mulher chegou pra gente desesperada? Porque em 2020, esse cara pegou Covid, internou, entubou, em menos de uma semana morreu. Ela chega pra gente em janeiro de 2024. A empresa quebrou, perdeu todos os imóveis, perdeu o dinheiro. E ela estava com dificuldade de pagar R$ 1.500 no aluguel, tendo uma filha autista de 15 anos. Ok? Então, quando eu digo não sei, e não quero saber, ou eu nego ao outro, o meu cônjuge, saber, ou o meu cônjuge quer que eu saiba e eu não quero, ou os dois decidem tratar as coisas separadas, eu só quero que você entenda, porque você não é o Senhor para saber até que hora vai ficar aqui. Nós não sabemos nem se amanhã nós vamos acordar. Ok? Se o seu cônjuge não sabe quais são as suas senhas, onde tem dinheiro, onde não tem, quem é lá na empresa que é confiável, quem não é, quem é o advogado, para quem eu ligo se acontecer alguma coisa, todos nós precisamos saber disso a partir do momento que nós construímos uma vida juntos. Então, essas informações que eu pedi foram muito básicas. Qual é a renda da família? Eu não estou pedindo centavos, tá? Mas uns 15 mil mais ou menos. 10 mil e 5 dela. Legal. E as principais despesas? Vou botar as 3 principais aqui. Aluguel, faculdade das crianças, não sei o quê. Legal. E mais quais são as outras perguntas? E dívida? Nós não temos, ou nós temos uma dívida lá com o banco, lá, que já deve estar beirando uns 10, 12 mil já. E quantas pessoas dependem dessa renda? Lá em casa sou eu, minha mulher e tem mais 2 filhos. Somos nós 4. Tá. E quanto sobra ou falta? Não, todo mês sobra uns R$500. Não sobra. Ou não, todo mês falta. Essa informação, todos nós devemos ter. Ok? A grande lição não é o quanto, é se você tem ou se não tem. Porque o resto nós vamos resolver. Agora presta atenção. Se você não tem essa informação, e se você não quiser ter, não adianta vir na segunda aula. Não, porque tudo que nós vamos fazer parte daí, cara. Tem que cortar, tem que negociar essa dívida, tem que aumentar aqui essa renda, o seu padrão de vida tem que baixar um pouquinho. Mas não dá. Se você não sabe quanto entra, quanto sai, onde sai, para quem deve, quanto deve, acabou o curso hoje. Entendeu? Acabou. Não tem jeito. Então toma essa decisão. Porque aí na apostila tem uma planilha. Essa planilha ela é mais complexa. Não fique apego a detalhes, não. Luz, tem mês que vem tanto, mês que... Não, pega lá um valor médio lá, mais ou menos, ok? A média dos últimos meses lá. Mas você vai precisar completar isso, ok? Se você sabe, parabéns, começamos bem. E tá tudo bem. Mesmo que você esteja com problema, tá mais fácil de resolver, porque tu tem consciência. Se você não tem, você vai precisar mexer em alguma coisa na sua vida, e é por isso que eu indiquei para tantas pessoas, bom seria nesse curso que os casais fizessem juntos, ok? Porque imagina agora a esposa chegando em casa e falando pro marido, tu tem que me falar lá quanto ganha, tu tem que me falar. Você tem que mostrar para me dar a senha de sua conta. Os caras vão querer me matar ali depois. A gente vai ter uma aula específica para dizer como marido e mulher vão lidar com o dinheiro. Tem essa aula, tá bom? Não é sábio. Por exemplo, minha amiga está aqui e o marido não está aqui. Chegando, falei lá no curso, você tem que me contar tudo agora. Não é sábio. Ok? Mas assim, você pode comentar do curso, falar, teve isso, falaram isso, embasado nisso,
O que você acha? Nós vamos aos poucos. Nós precisamos ter sabedoria, tá bom? Não podemos ser uma coisa... Nós precisamos saber qual é o plano de Deus. É uma só carne. Mas existem casais que a gente nem indica isso, onde um dos dois, por exemplo, tem um problema de compulsão, um vício. Não, a gente não indica isso. Então, primeiro a gente precisa entender, só precisa entender qual é o plano de Deus, é aquilo. Ok. Agora, quanto nós estamos daquilo? E nós vamos. Na aula de casais, a gente vai falar que não existe meu e não existe seu. Ok? Não existe. Só existe nós. Tudo é nosso. Quando eu me casei com a Ana, foi meu segundo casamento. Nós somos 24 anos casados. Eu já trouxe 2 filhas. Não dá para voltar no passado. Ou ela assumia essas 2 filhas, ou não. A doença, eu tenho uma doença autoimune. Não dá para tirar. Ela também fica doente quando eu fico. Entendeu? A Ana teve um câncer. Ficamos os 2 doentes. Tá bonitinho agora os casais mais novos falando, nós engravidamos. Mas e quando pega uma doença? Os 2 pegaram também ou é um só? Né? E finanças não é diferente. Se eu tenho uma dívida, ela precisa saber. Ó, eu tenho um problema no meu nome lá de trás. Não sei nem se eu consigo resolver isso agora. Ok? Mas pode ser que lá na frente, se a gente quiser comprar uma casa, isso pode me criar um problema. Ok? Eu posso não conseguir o financiamento, eu posso não conseguir tal coisa. É por isso que, para mim, não faz sentido entre marido e mulher segredo. Às vezes, a ideia é poupar o outro. Falar, ó, não vou te... Né, porque eu me entendo. Mas não pode ter segredo. E também, entre os casais, é comum que um dos 2 lide melhor com o dinheiro. Por exemplo, lá em casa, a Ana, no dia a dia, lida melhor do que eu. Então, eu não fico controlando centavo, planilha, aplicativo, não. Ela faz isso. Ok? Mas as grandes decisões a gente toma junto. Ok? Então, sempre vai ter um que lida melhor. E tá tudo bem. Tá bom? Mas o outro precisa saber. O investimento está subindo, não está? Nós gastamos quanto? Como é que nós estamos? Onde nós precisamos economizar? Né? Essas coisas precisam ser do casal. Tá certo?